E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, finalmente Gumersindo irá descobrir que é o pai do filho de Naná. Isso porque, desde que reencontrou a mulher, o fazendeiro não entendia o porquê ela o evitava. Porém, será José Alceu que irá revelar a verdade ao fazendeiro, que ficará emocionado ao conhecer o seu filho varão. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like, que é super importante, e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E tudo acontece quando José Alceu foge para encontrar Gumersindo na fazenda. Nisso, Tizil decide ir atrás do primo a pedido de sua tia Naná. E assim que vê Tizil chegar, José pergunta: "Primo, o que é que você está fazendo aqui?" E Tizil responde: "Eu vim atrás de você. Viajei a noite inteira para chegar aqui." E José questiona: "Diacho, por que você fez isso?" E Tizil responde: "Eu queria saber o que estava acontecendo. Você ainda não falou para ele que você é filho dele?" E José Alceu fala: "E eu ia falar de que jeito, Tizil? Diacho, você não devia ter vindo atrás de mim." E Tizil diz: "Rara, primo, nós não somos amigos? Depois fala com a sua mãe, que foi ela que me mandou vir atrás do filho dela." E José pergunta: "E ela está com medo de quê?" E Tizil responde: "Pensa bem, primo. A tua mãe está certa, coitada. Ela não precisou de ninguém para te criar, não foi? E agora você já tem um pai que lhe quer bem. Por que essa besteira agora?" E concordando, José fala: Vai ver que você está certo, primo." E Tizil diz: "Então vamos embora daqui." E José fala: "Mas pela história que você me contou, Tizil, minha mãe prometeu me mandar para o meu pai se eu nascesse homem. E eu não nasci?" Ele concorda e diz: "Nasceu, primo, nasceu. Mas o que tem isso agora?" E confuso, José fala: "Mas por que ela não me mandou para ele me criar?" E Tizil diz: "Porque ela não queria te perder, Zé Alceu." Nisso, Gumersindo chega e começa a escutar a conversa deles, e José fala: Vai ver que você está certo, Tizil." E o menino diz: "Então vamos embora para casa." José concorda e fala: "Está certo, eu vou. Foi mesmo uma grande besteira eu ter vindo para cá. Diacho, onde é que eu estava com a cabeça?" E Tizil diz: "Então vamos?" Nisso, Gumersindo entra e pergunta: "E vão para onde os dois?" E Tizil responde: "Oi, patrãozinho, eu vim buscar o meu primo." E Gumersindo diz: "E chega e vai embora como se isso daqui fosse a casa da sogra?" E José fala: "Desculpe, senhorzinho, mas eu não ia embora sem me despedir do senhor." E Gumersindo diz o repreendendo: "Eu já te disse para não me chamar de senhorzinho, seu moleque, porque só quem me chamava assim eram os escravos dessa fazenda, e nenhum dos dois foi escravo meu, ou eu ia cortar os dois no relho." E Tizil fala: "Não fala isso nem brincando." E José diz: "A gente nasceu livre, senhorzinho." E então, mais uma vez, Gumersindo pede para que ele não o chame assim. E José pergunta: "Então, patrão?" E o fazendeiro responde: "Nem patrão, porque eu não tenho mais nenhum negro trabalhando para mim." E José pergunta no impulso: "Então, pai?" Gumersindo, nessa hora, o encara surpreso e questiona:
O quê? O que foi que você disse? E José responde: Então, eu vou lhe chamar de pai, de meu pai. E Tizil fala: Que nem eu. O primo não pegou sua cor, seu Gomercindo. Mas ele é o moleque que o senhor fez naquela rede com a tia Naná. E em choque, o fazendeiro diz: Então, ela e aquele capataz, o Antenor, mentiram para mim? E José responde: E a verdade está aqui na sua frente, pai. Mas eu estou indo embora, porque era só isso que eu queria que o senhor soubesse. Vamos embora, primo Tizil. E Gomercindo fala: Ninguém vai me deixar. Ninguém vai sair daqui sem ordem minha. Quando você vivia aqui, seu moleque Tizil, você espalhava para todo mundo que era filho meu, só que não tinha herdado a minha cor. E agora me aparecem os dois aqui, com essa mesma história? Eu conversei com o seu pai, o Antenor José Alceu, e ele me jurou que o meu filho, que a sua mãe estava esperando quando saiu daqui, ela tinha perdido no meio do caminho. E José diz: Ele mentiu para o senhor. Eu sou o filho que a minha mãe quis lhe dar, senhorzinho, em troca da liberdade dos pais dela, os meus avós negros, como eu. Eu não tenho orgulho nenhum de ter nascido por causa disso, senhorzinho. Vamos embora, primo Tizil. E firme, Gomercindo fala: Filho meu, não vai sair daqui sem ordem minha. Gomercindo então leva José Alceu para um outro lugar para que eles possam conversar melhor. E diz: Senta aí, José Alceu. Me conta direito essa história. E o menino fala: O senhor conhece essa história melhor do que eu. E insistindo, o fazendeiro diz: Mas eu quero ouvir da sua boca. O que foi que a tua mãe te contou? E sincero, José fala: A minha mãe nunca me contou nada, seu Gomercindo, porque ela nunca quis que eu soubesse nessa vida que o meu pai era um verdadeiro senhor de escravos, que a obrigou a se deitar com ele em troca da liberdade dos meus avós. E sem jeito, Gomercindo diz: Eu dei a liberdade aos seus avós, José Alceu, mesmo antes daquela noite da liberdade do povo dela. Mas a sua mãe havia me prometido que se fosse homem, o filho meu, que ela levou na barriga quando ela saiu daqui, que ela o mandaria para mim. E o menino diz: De medo de me perder, ela não me mandou para o senhor. Mas agora eu estou aqui, meu pai. E Gomercindo fala: Eu não quero ouvir mentiras, José Alceu. Já me bastava as que aquele moleque Tizil inventava quando ele vivia aqui. E o menino diz: Ele falava que era o seu filho, não é verdade? Gomercindo concorda e fala: É, só que ele dizia que não tinha pegado a minha cor. E José rebate dizendo: Eu também não peguei sua cor, meu pai, mas eu juro que eu sou o seu filho. Eu não queria ser, mas sou. E Gomercindo pergunta: Como não queria ser, seu moleque? E ele responde: Porque eu não nasci de amor nenhum, pai. E Gomercindo fala: Essa história de cor não me importa, José Alceu, mas eu queria ter certeza de que você era mesmo o meu filho. E ele rebate dizendo: Pois então, o senhor pergunte isso para a minha mãe, porque toda aquela história que o marido dela lhe contou era mentira. E mais uma vez, Gomercindo afirma que queria ter a certeza de que ele está dizendo a verdade. E José fala: A certeza tem que estar no coração do Senhor.
E o fazendeiro diz: essa história que você acabou de me contar, José Alceu, não desmente a que eu já conhecia. Você não mentiu para mim. E ele fala: eu contei tudo o que eu ouvi do tio Damião e do primo Tizio. E Gomercindo diz: e eles também não mentiram para você, José Alceu. E ele pergunta: então eu sou mesmo seu filho? E Gomercindo responde: você não chegou aqui me chamando de pai, seu moleque? E triste, ele rebate dizendo: mas o senhor não me chamou de filho. E Gomercindo fala: você não pegou a minha cor, seu moleque, como dizia o Tizio. Mas alguma coisa lá no fundo do meu coração me diz que você é mesmo meu filho. E José diz: eu sou seu filho, pai. Eu sou seu filho. Ou a minha mãe não teria lutado tanto para que eu não ficasse sabendo disso. E emocionado, Gomercindo fala: e assim que você soube, você veio correndo atrás de mim, feito um doido. E José fala: porque eu queria tomar a bênção do meu pai. Sua bênção, meu pai. E chorando, Gomercindo diz: Deus te abençoe, moleque. Deus te abençoe. Abraça aqui o seu pai. Abraça aqui o seu pai. Termina de dizer Gomercindo, abraçando o menino. E aí me conta o que vocês acharam aí de finalmente o Gomercindo descobrir que o José Alceu, na verdade, é o seu filho e não do Antenor, como a Naná havia lhe garantido. Vocês acham que o fazendeiro vai assumir de vez a paternidade do menino? E como será que a Maria do Socorro vai reagir diante dessa história? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo e tchau!